Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo livro, né? As novas unidades. A gente vai iniciar a parte de química, né? São 4 unidades. A primeira delas é o estudo da química em si. Nós já iniciamos alguma coisa sobre química no último bimestre. O 2 é a organização dos elementos químicos, que é a organização deles na tabela periódica. 3, ligações e substâncias químicas. E a unidade 4, funções e reações químicas, tá? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o estudo da química. Primeiro, falar para vocês o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo que nós começarmos a falar para vocês é considerado matéria, tá? Então, estudo da matéria, do que são feitas as coisas à nossa volta. Será que nós, seres humanos, compartilhamos algumas características com carro, asfaltos, ruas, cones? Né? Então, vem uma imagem abaixo, né, da Avenida Paulista, e diz: fica difícil imaginar que podemos ter algo em comum com os objetos. E temos. Novamente, tudo que ocupa lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Então, aqui nessa parte fala: a matéria pode ser definida de uma forma simples como tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O ar, a água, solo, os planetas e nosso corpo. Então, todos os objetos que nos rodeiam, eles podem ser, sim, considerados matéria, tá? A gente vai também aprender a diferença de corpo e objeto. Corpo e objeto. O corpo, a gente vai considerar, por exemplo, uma árvore, um tronco de uma árvore. E o objeto seria uma mesa feita de um tronco de uma árvore. Significa dizer que o corpo é aquela matéria-prima. Então, é tudo aquilo que eu posso manipular. E o objeto é o que eu utilizo o corpo para produzir. Ou seja, corpo, a árvore, seria o tronco da árvore. E o objeto seria a mesa feita do tronco da árvore. Então, nesse caso, a gente vai começar a aprender um pouquinho dessa diferença. Aí aqui, jogo rápido. Depois de ler o texto e observar a imagem, responda as seguintes questões. De que tipo de material são compostos os seguintes elementos que aparecem nas fotos? Prédios, carros, roupas de pessoas, cones, avenidas, postes, né? Então, eles pedem para você caracterizar. Essa é bem simples, né? Pode ser metais, ferro, cimento, tijolo, vidro, alumínio, borracha. Só para lembrar vocês, ó, alumínio, ferro. Vamos lá, deixa eu ver se tem outro aqui. Né? O ferro aqui novamente, quando ele chama de metais, nós já aprendemos que eles fazem parte da nossa tabela periódica, né? Então, nesse caso, a gente vai começar a falar com vocês o que a química entra aqui, né? Para a gente falar um pouquinho. Aí vem, o ar é invisível a olho nu, mas é formado por matéria. Qual a composição do ar? Então, a gente estuda lá em ciências, lá no 8º, no 7º, no 6º ano, que o ar é composto de diversos gases. Dentre eles, o principal é o nitrogênio, ele corresponde a 78% dos nossos gases. Você não precisa colocar, mas eu estou colocando só como fonte de informação. Além do nitrogênio, nós temos oxigênio, gás carbônico, gases nobres, vários elementos, vapor d'água. Por que essa pergunta, professora? Eu estou achando tão boba dentro do conhecimento de química, porque ele está tentando deixar bem claro para você, tanto na letra A quanto na letra B, ó, ferro, alumínio, agora nitrogênio, oxigênio. Antes eu estava falando de metais, elementos sólidos. Agora eu estou falando de gases. Ele está tentando demonstrar para você que tudo ao seu redor envolve a química. Seja o ar que você respira, o ar que você expira, ou seja, sai, que é o gás carbônico, os elementos que compõem todo o nosso ambiente, tudo isso é matéria, porque ocupa lugar no espaço e faz parte da química. Na letra C, existem outros elementos na imagem que podemos observar ao nosso redor que não sejam feitos de matéria, como a luz, o som, o calor e a energia elétrica, que também são estudados na química, tá? Então, só para focar, tudo que existe na nossa volta é formado por matéria ou por energia.
Eletricidade, luz, são exemplos que se encaixam na definição de matéria. Enquanto a eletricidade é classificada como energia, a luz e som são classificados como ondas que propagam energia. Então, quando a gente fala luz e som, né, ano passado nós estudamos lá os satélites, que eles emitem ondas, né, que vão conduzir em uma determinada frequência e chegar aos nossos ouvidos, como as ondas do rádio. Né? Essas ondas são enviadas e transmitidas, codificadas pelos aparelhos. Essa parte a gente também vai estudar, tá? Estudaremos as modalidades de energia no final da unidade, ou seja, na unidade 4, tá? Somente a partir da ciência química compreendemos o que está relacionado com a matéria. Quando se fala em química, o que vem à sua mente? Onde tem química no seu cotidiano? Ao seu redor, em outros locais? Lembra que eu acabei de falar? Que ele pediu para você olhar o prédio, lembrou dos metais. Pediu para olhar ao redor, lembrou dos gases que compõem o ar. Então, tudo que nos rodeia envolve química, né? Aí ele bota aqui umas imagens, como aqui no caso, deixa eu ver se está enumerada, a indústria farmacêutica, né? Me parece que é uma usina nuclear, não tenho certeza. Aqui, me parece que é uma bomba nuclear, não sei se tem legenda. Aqui seria um rio, né, com árvores. Aqui seria também indústria química e o mar. Né? Nesse mar eu tenho aqui os gases, eu tenho a água, né, que é H2O, também faz parte da química, eu tenho a areia, eu tenho diversos componentes. Todos esses fazem parte do estudo da química. Então, aqui diz, ó, no dia a dia, a química dá suporte a diversas áreas. Na indústria, os profissionais trabalham na elaboração de produtos, alimentos, roupas, adubos, fertilizantes e medicamentos. E esse trabalho cada vez mais vai se aprimorando através dos avanços tecnológicos, né? A química vem avançando muito aí também na tentativa da descoberta, né? Das vacinas, né? Para assim, então, tornar, né, uma imunidade provisória contra o coronavírus e contra qualquer outra doença. A química ela é aliada à biologia e a outras situações mais para a gente conseguir, né, ter um avanço aí na ciência e, de certa forma, conseguir prosseguir, tá? Aí aqui diz que é possível você identificar a presença da química em todos os ambientes, concordo, e vem aqui no segundo parágrafo, ó. Considerando o que foi apresentado até o momento, pode-se estabelecer a química a ciência que estuda a matéria e suas propriedades, as transformações e a sua constituição, assim como a energia envolvida nesse processo. Então, é a unidade básica da matéria, ó, sublinhe essa parte aí, que é formada é o átomo. Ué, o que é átomo? Lembra lá? Ó? Prótons, nêutrons, e aquela forma geométrica lá que eu pedi para vocês desenharem, e foi inclusive tema do trabalho de vocês. Vamos construir um átomo. Então, o átomo ele é formado por matéria, tá? Nós vamos estudar duas partes. Primeiro, as propriedades gerais da matéria, e depois das propriedades específicas. Específicas significam que alguns elementos vão possuir essas propriedades e outras não. Dentre as propriedades gerais da matéria, né, a primeira que a gente vai falar logo aqui é a massa, que é a quantidade de matéria que esse produto ou determinado elemento tem. Mas antes, o que é propriedade geral, né? Geral, o nome diz em que todos os elementos vão ter que ter. Então, ó, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço e pode ser medido, pois tem volume. O nosso corpo, os alimentos, o ar que respiramos, materiais escolares, aparelhos, automóveis, todos são constituídos de matéria. Então, aprendemos as principais características e veremos agora algumas propriedades, como a massa, inércia, impenetrabilidade, volume, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Por que elas são propriedades gerais? Porque são comuns a todos os tipos de matéria. Então, são propriedades gerais da matéria, tá? A primeira é a massa. A massa é a quantidade de matéria que você tem naquele determinado
aquela determinada situação que você vem estudando. Então, se você compra batata, a massa da batata, eu quero 1 quilo de batata. Então, eu tenho 1 quilo de batata seria a massa. Então, é a quantidade de matéria que eu tenho presente ali. Ó. A quantidade de massa de um corpo ou de um objeto. Precisamos de uma unidade padrão. Essa unidade nós chamamos de Sistema Internacional, SI. O Sistema Internacional ele estabelece uma unidade de medida. De acordo com que você viaja e vai para outros países, pode ser que haja algumas mudanças. Aqui no Brasil, a gente usa o quilograma, que é o kg. Apesar, ele vem escrito como Q, mas a sigla é kg, tá, gente? E o instrumento para medir é a balança que vocês estão vendo aqui. Quando nos deparamos com a balança numa farmácia ou mesmo em casa, é comum usarmos vamos nos pesar. Cuidado com essa expressão. A partir de hoje, no estudo da química, a gente não vai utilizar a palavra peso, está errado. E sim vamos utilizar a massa. A massa que é a quantidade de matéria. Porque o peso, lá na frente vocês vão estudar, existe uma fórmula chamada que é peso, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, PMG, como se fosse tamanho de roupa, é isso. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, para eu calcular o peso, eu tenho que colocar a aceleração da gravidade. E nós não vamos colocar. Então, nós chamamos de massa, tá? Usamos essa frase no sentido de que vamos medir nosso peso. Peso é o nome que damos à força com qual a Terra atrai os objetos para o solo. Se é a força que atrai os objetos para o solo, nós já falamos isso. Isso é chamado de força gravitacional. Então, nós aqui não estamos levando em consideração a força gravitacional, apenas a massa, tá? O peso, ele é determinado em Newton, e a leitura da balança, no entanto, é determinada em quilograma ou apenas grama. Então, você não pode classificar como peso do produto. Lógico que, de maneira geral, no supermercado, você não vai ficar se preocupando com essa característica, falar exatamente o correto. Mas para química e física, você deve usar a expressão massa para pesar os objetos. Então, o correto seria qual a massa desse produto e não qual peso. Porque peso você vai levar em consideração a aceleração da gravidade, que a gente vai aprender mais na frente. Tá? Então, o correto seria, vou medir minha massa ao invés de vou me pesar. Questão aí para frente, hein? Essa confusão é comum, né? E é aceitável, porque já é um hábito, né? Para exemplificar, por exemplo, 1 quilograma de arroz. Seria 1 quilo de arroz. Tem um peso aproximado de 10 newtons. Por quê? Newton, lembra que eu falei da fórmula? Eu teria que multiplicar por 10, que seria a aceleração da gravidade na Terra. Na verdade, nem é 10, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Inércia. Quando você está no ônibus e dá uma frenagem, né, uma freada muito brusca, o seu corpo é jogado para frente e para trás. Quando o ônibus sai, o seu corpo é jogado para trás e para frente. Isso é inércia. É a capacidade que os corpos têm de manter seu estado de movimento. Inclusive, é a primeira lei de Newton, tá? Então, quando estamos num veículo em movimento e os freios são acionados, o seu corpo é projetado para frente e permanece em movimento. É como se o corpo reconhecesse o seguinte, ó, o ônibus parou. O que acontece? Ele não está vindo teoricamente para frente, né? Nesse caso não era ré, então era para frente. O que o seu corpo faz? Ó, continua o movimento, só que o ônibus parou e volta para manter o estado. Quando o ônibus acelera, você faz ao contrário, ó, vai e volta. Então, o seu corpo, a sua mente, ela tem de manter seu estado de movimento. Isso a gente chama de inércia, tá? Então, todo material tem de manter em seu estado de movimento ou repouso em linha reta, desde que nenhuma força seja aplicada. Impenetrabilidade, né? Impenetrabilidade é a capacidade de não penetrar em algo. Por exemplo, um copo. Se eu coloco o dedo no copo, né? A caneta no copo, ela não penetra. Então, eu digo que é impenetrável.
Agora, se eu boto água e boto a caneta pela água, automaticamente ela entra, então é penetrável. Então, nesse sentido, a impenetrabilidade, ó, quando você joga os cubos de gelo em um copo cheio d'água, o líquido extravasa, pois o peso que está dentro dela ocupava foi tomada pelo cubos. Isso se deve pela capacidade da impenetrabilidade, que propõe que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá? Essa propriedade está relacionada a volume. Então, ele está querendo dizer, que eu também, um outro exemplo, né? Eu coloco água até completar. Quando eu coloco uma, duas pedras de gelo, automaticamente a água vaza. Por quê? Porque eu estou excedendo ao volume desse copo. Vamos supor que o volume seja de 50 ml. Então, se eu boto duas pedras de gelo, eu passo a ter, teoricamente, 70 ml. Então, como extravasa, aquela água escorre. Então, ele só vai ocupar, no máximo, 50 ml. Então, é impenetrável, não condiz com a capacidade do copo. Mas eu prefiro o exemplo da caneta que não atravessa o vidro, tá? Ou não atravessa um prato, ou até um controle remoto. É impenetrável, tá? E o volume, né? O volume nós acabamos de falar. Eu sempre faço essa pergunta e os alunos erram, né? Que ele está relacionado à massa e a volume. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Ou o que tem maior massa? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, nenhum dos dois. Os dois têm a mesma massa, ou seja, o mesmo peso. Porque 1 quilo de algodão é 1 quilo de algodão, né? E 1 quilo de chumbo também não é 1 quilo? Se é 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, eles são, teoricamente, a mesma massa, são iguais. Agora eu vou te fazer a mesma pergunta. O que tem maior volume? O que é volume? É a capacidade que eu tenho de ocupar lugar no espaço. Ó, espaço que é ocupado pelo corpo. Então, que eu tenho maior volume? 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo. Para eu ter 1 quilo de algodão, eu vou ter que ter muito algodão. Para ter 1 quilo de chumbo, uma pedrinha. Então, o que teria mais volume? 1 quilo de algodão. Entenderam? 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo, os dois são 1 quilo, a mesma coisa. Mas e o volume que eles ocupam? Quem ocupa mais volume? 1 quilo de algodão. Eu vou ter muito algodão para gerar 1 quilo. E chumbo, uma pedrinha, tá? Então, o volume é o espaço que ele ocupa em determinado corpo. Aqui tem o exemplo de algumas unidades de medidas de volume, para vocês verem, né? Que é 1 milímetro cúbico, que equivale a 0,01 ml. 1 centímetro cúbico é muito utilizado, tá? Que é 1 ml. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 metro cúbico, 1.000 litros. E 1 litro, 1.000 ml. O metro cúbico ele é utilizado nas contas de água. Por quê? Porque eu não tenho como falar que você usou 1 litro no mês. Então, você usa entre 1.000, 2.000, 3.000 litros no mês. Então, normalmente, a água é medida na nossa conta de água por metro cúbico, tá? Que equivale a 1.000 litros. Então, por exemplo, 10.000 litros equivalem a 10 metros cúbicos de água. Então, se a conta de água veio 10 metros cúbicos, significa que você usou 10.000 litros de água. Foi? Tá? Então, por hoje, a gente vai parar por aqui. E na próxima aula, a gente vai terminar falando sobre a divisibilidade e compressibilidade, tá? Dê uma olhadinha aqui, ó, medindo o volume dos objetos. Você pode fazer com a garrafa PET, transparente, cortada ao meio, ou até um copo que você tem em casa. Você vai pegar, encher, né? E botar pedrinhas. Você vai ver que a água vai o quê? Extravasar. Né? Coloca um objeto por vez no recipiente e anota o volume inicial e o final. Analise o que material deslocou mais água. Se possível, usar um equipamento de um laboratório, como foto anterior, também é interessante, tá? O ideal é ir marcando. Não é obrigatório fazer essa atividade, é só uma dica. Quem desejar entender de fato como que o volume aí
age para a gente, tá? Então, a gente vai parar por hoje. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai falar sobre divisibilidade e compressibilidade.